Meu querido irmão, querida irmã, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue acompanhando a cada um de vocês nesses dias de pandemia e isolamento social. Que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal. E assim nós seguimos em frente com os nossos cultos desta maneira online, cada um na sua casa, mas todos os nossos corações unidos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Iniciamos, portanto, este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim temos esta oportunidade de adorar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, com todo o coração, toda a alma, todo o nosso entendimento. A palavra do Senhor nos convoca, portanto, a este tempo de adoração, no Salmo de número 47, dos versos 1 a 2, onde diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Confiados nesta palavra, então, começamos o nosso culto. Ouçamos o prelúdio e assim adoremos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez a palavra do Senhor nos convoca para este tempo de contrição, momento de olharmos para dentro de nós mesmos, momento de percebermos como temos conduzido a nossa vida diante de Deus, diante da sua vontade e, sobretudo, diante da missão que Ele deixou para cada um de nós. Por isso, a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 17, nos convoca a este tempo de contrição, dizendo: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse é o tempo da nossa peregrinação. E assim devemos nos comportar, como diz a palavra de Deus, com temor, tremor diante do Senhor. Por isso nós vamos silenciosamente falar com Deus, pedindo por sua misericórdia derramada em nossas vidas. Oremos. Pai de amor e bondade, Deus que é graça, misericórdia e perdão, falamos contigo porque cremos, ó Deus, que somente o Senhor tem o poder para perdoar os nossos pecados.
confiamos integralmente nos teus santos e paternais cuidados para com as nossas vidas e reconhecemos que, por vezes, perdemos o foco da missão, abrimos mão daquilo que o Senhor ordenou e desejou para nós e buscamos outras coisas, deixando de lado aquilo que o Senhor nos confiou. Tem misericórdia de nós, por meio do Teu Santo Espírito, trabalhe em nossas mentes e corações, a fim de que, perdoados e renovados pelo Senhor, nós possamos seguir na missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Esta é a oração que fazemos, certos de que o Senhor tem nos perdoado, do alto dos céus derramado graça e perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 22 e 23, lemos assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o Senhor, que tem nos regenerado para que, no tempo da nossa peregrinação, sigamos na missão que Ele confiou a nós. Louvemos ao Senhor, porque fomos perdoados. A paz de Deus habita o nosso coração. E por isso nós não poderíamos fazer outra coisa senão dedicar louvores ao nosso Senhor. Louvemos ao Senhor. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazei discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulo de todas as nações. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulo de todas as nações. O Espírito e a noiva dizem vem.
presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96, para procedermos com a leitura da palavra do Senhor, ainda neste tempo de adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É o que nos diz a palavra de Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração de adoração, e nós convidamos a nossa irmã Silvânia para fazer esta oração, e nós unimos os nossos corações ao coração dela para juntos adorarmos a Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela noite que Tu nos deste, Senhor. Obrigada pelo dia, Senhor. Obrigada porque nós podemos estar aqui falando contigo, Te louvando, engrandecendo o Teu nome, Pai.
Santificado seja o teu nome no nosso meio, Pai. Nós te adoramos e glorificamos a ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre do nosso lado, Senhor. Que esse amor teu, Senhor, transborde cada dia mais nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ver, Senhor, todos os dias a tua bondade para conosco, porque tu és nosso Deus. Tu és exaltado, Senhor, sobre a terra, Senhor. Santificado seja o teu nome no nosso meio, ó Pai. Obrigada porque nós temos este privilégio, Senhor, de termos a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Que um dia deu o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, Senhor, e mandou o seu Santo Espírito, Senhor, para que estivesse conosco, Pai. Cada dia, Senhor, cada hora, cada minuto, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus em quem confiamos, ó Pai, e entregamos a nossa vida, Senhor, e a nossa confiança nas Tuas mãos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao momento de edificação. Vamos abrir a palavra de Deus para, a partir dela, extrair ensinamentos preciosos para as nossas vidas e vamos hoje pensar, refletir acerca da missão que Deus nos confiou. O Salmo 47, verso 8, nos convida a esse momento, onde diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. E é este Deus santo que nos convida para este momento, uma conversa sincera por meio da sua palavra. Antes, vamos ter uma participação musical e, posteriormente, retornamos para a reflexão bíblica. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco. Jesus está comigo todos os dias, até a consumação do século. Está comigo.
estar contigo todos os dias, até a consumação do século, está contigo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler dos versos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, nós vamos ler dos versos 16 a 20. Antes de procedermos com a leitura, vamos fazer uma oração? Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu falas conosco. Falas por meio da Tua palavra, falas acerca do Teu amor, da Tua graça. Falas conosco, ó Deus, acerca da missão que Tens confiado a nós. Por isso nós agradecemos e ao mesmo tempo rogamos ao Teu Santo Espírito, a fim de que haja entre nós iluminação, para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20, diz-nos assim a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o que nos diz a palavra de Deus. Nós estamos diante de um texto muito claro e muito objetivo acerca do desejo de Jesus para a vida dos seus discípulos. Certamente nós já nos deparamos com esse texto, é um texto bastante conhecido, já ouvimos pelo menos uma mensagem, um sermão, se não todos, a maioria de nós já ouviu pelo menos uma mensagem, um sermão sobre este texto de ordens claras e explícitas acerca da missão que Jesus dá àqueles que são chamados de seus discípulos. Contudo, quando nós olhamos para esse texto e consideramos o atual cenário que estamos vivendo, o atual momento, em meio a uma pandemia, em meio a um isolamento social, nós naturalmente pensamos como continuar a missão que Jesus nos deu em meio a este cenário que nós estamos vivendo, né? Nós naturalmente atribuímos muito esta missão do discipulado a movimento. E nós estamos num tempo em que podemos pouco nos movimentar. Então, nós olhamos para esse texto para esse dilema que nós estamos vivendo e vamos tentar encontrar algumas respostas para nós. Esse texto é a culminância de toda aquela preparação que Jesus havia feito para com os seus discípulos, onde nós vimos vários relatos acerca da aparição de Jesus para os seus discípulos e a maneira como os discípulos estão encontrando Jesus. Geralmente eles estão com medo, eles estão trancados à porta, eles têm aquela sensação de alegria, mas ao mesmo tempo de medo. E nós vemos o tempo todo Jesus tirando deles o medo e deixando a alegria. E todas as vezes que Jesus assim o faz, ele também relembra que os discípulos devem ir para a Galileia para um encontro especial, né? Então, as mulheres que viram, que foram as primeiras testemunhas acerca da ressurreição de Jesus, voltam para casa com essa notícia de que ele havia ressuscitado e de que todos deveriam ir para a Galileia. E em outros momentos nós vemos o encontro de Jesus com seus discípulos,
sempre com esta mesma sequência. Jesus tirando deles o medo, o pavor, a angústia, e dizendo que eles deveriam se dirigir para a Galileia e dando a entender que este seria um encontro especial. Esta é uma nova preparação, então, para o momento em que Jesus será assunto aos céus, né? Ele já havia dito que haveria de morrer, ressuscitar e que posteriormente ele voltaria para o Pai. Então, da mesma maneira que Jesus preparou os discípulos para a sua morte, garantindo a sua ressurreição, ele também está preparando os seus discípulos para o momento em que ele seria assunto aos céus. Então, Jesus pede para que eles se dirigissem para a Galileia, e o texto que lemos, Mateus capítulo 28, no verso 16, vai mostrar então o momento em que os discípulos atendem a esta ordem, a este pedido de Jesus. Verso 16 diz que eles seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Não é à toa aqui esta menção ao monte, porque o monte na Bíblia tem um significado muito especial, né? O monte, em vários textos da Bíblia, é o lugar da revelação de Deus. Você deve lembrar, por exemplo, lá no Monte Horebe, onde Deus se manifestou por meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia, e falou com Moisés. Você deve se lembrar também, por exemplo, de que Jesus vai até uma montanha ou um monte e prega o seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, onde Jesus dá inúmeras perspectivas para os discípulos sobre a maneira como eles deveriam se portar, como eles deveriam agir, fala de maneira geral sobre como deveria ser a vida dos discípulos, né? Então, o monte tem essa figura simbólica na Bíblia, não apenas nessas duas citações, mas inclusive em outras, como o lugar da revelação de Deus, né? É a ideia de que a revelação vem do alto para atingir o seu povo. Jesus, então, pede para que os seus discípulos sigam para a Galileia, para um monte específico, porque de lá ele vai trazer esta revelação, né? Deste novo momento para os seus discípulos. E aí, o verso 17 nos diz que quando os discípulos chegam lá e eles veem a Jesus, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Isso mostra que, mesmo com toda a preparação que Jesus vinha trabalhando no coração deles, ainda era difícil esta ideia do novo momento sendo trabalhado no coração dos discípulos. Quais são as causas da dúvida? Dificilmente sabemos porque elas não são expostas aqui, mas há de se pensar, e alguns comentaristas bíblicos, teólogos, dizem que talvez a questão que trouxesse mais dúvida ao coração dos discípulos seria no fato de que se o Jesus ressuscitado era aquele mesmo Jesus que havia andado com eles. E para justificar essa resposta, é por isso então que o versículo 18 mostra esta aproximação de Jesus diante dos discípulos que o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Jesus então resolve tomar a iniciativa, se aproxima deles, e a primeira palavra de Jesus vem justamente para responder a esta possível dúvida sobre quem era. Era o mesmo Jesus? Era um fantasma? Quem era aquele que havia morrido e ressuscitado? E por isso a primeira palavra de Jesus para eles é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Então Jesus se aproxima deles e mostra a eles que de fato se tratava do Filho de Deus, para que eles não tivessem dúvidas. É a confirmação, é a constatação de tudo aquilo que ele havia dito enquanto caminhando com os discípulos, dizendo ser ele o Filho de Deus,
agora estava muito mais do que provado, estava às claras para quem quisesse ver, e os discípulos estavam ali vendo, e é por isso ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A ideia de céu e terra aqui é de totalidade, né? Então é Jesus dizendo o seguinte: eu tenho autoridade absolutamente sobre todas as coisas, as que vocês podem ver e as que vocês não conseguem enxergar, até onde a mão de vocês consegue tocar e onde ela jamais imagina chegar. Eu tenho autoridade sobre todas as realidades da vida. Essa é a ideia desta fala de Jesus aqui para os seus discípulos, né? Se você prestou atenção no salmo que lemos hoje, o Salmo 96, ele já apresenta este Deus. O salmista quer louvar a Deus porque ele é este Deus todo-poderoso, né? Por isso o salmista deseja cantar salmos, louvar o seu santo nome. Jesus é a expressão desse Deus, a expressão perfeita desse Deus. A essência de Jesus é a mesma da do Pai. Então, os discípulos olham para toda esta cena e primeiro grande impacto de Jesus vindo próximo a eles é dizer que ele, de fato, tem toda a autoridade sobre todas as coisas. O verso 19 e o iniciozinho do verso 20, nós vemos, então, as ordens específicas de Jesus para os seus discípulos. Então, primeiro, ele arrogou para si toda a autoridade sobre todas as coisas. Então, este Deus, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, agora vai comissionar os seus discípulos, vai dar ordens a eles sobre como eles deverão agir daqui para frente. Então, o verso 19 e o verso 20 é esta coletânea de ações, de verbos, né? Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Então, você percebe aqui uma sequência de ordens de alguém que tem toda a autoridade sobre todas as coisas para assim fazê-lo, né? E então agora os discípulos têm muito claramente diante deles qual é o foco da sua vida, qual é a missão que Jesus está confiando, qual é o norte, o direcionamento no qual eles vão devotar toda a sua história, vão empregar todas as suas forças para cumprirem esta missão. Contudo, antes de terminar esta fala com os discípulos, Jesus faz questão de deixar claro de que ele não vai usar toda a autoridade que ele tem para simplesmente dar ordens aos seus discípulos, ainda que estas ordens sejam claras e objetivas, mas ele não vai fazer isto deixando os discípulos ao léu, ao relento, em sua própria força, em suas próprias condições. Por isso, no final do verso 20, vem uma promessa de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, da mesma maneira que no verso 18 Jesus falou de que ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas do céu e na terra, ele agora também promete a sua presença em todo o tempo. Essa é a ideia aqui de até a consumação dos séculos, ou seja, não terá um minuto sequer, um segundo sequer que o Senhor haverá de apartar-se do seu povo, de deixar o seu povo à sua própria sorte. Ele vai estar conosco o tempo todo, vai estar com os discípulos o tempo todo, enquanto os discípulos desenvolvem a missão. Por isso, nós olhamos para esse texto e, mais uma vez, voltamos à pergunta que começamos a nossa reflexão aqui. Como continuar a missão em tempos de pandemia e em tempos de isolamento social? Bom, primeira coisa que nós recobramos, então, o nosso olhar, percebemos que a possibilidade de continuarmos a missão, ela é real, ela é verdadeira, porque nós a fazemos debaixo da autoridade de Jesus.
como diz o verso 18. Né? Então, a ordem que Jesus nos dá é uma ordem que está condicionada a toda a sua autoridade. Ela só será possível porque Ele, que tem poder sobre todas as coisas, está nos autorizando a assim agirmos. Então, o sucesso da missão que o Senhor confiou a nós, ela não deriva das circunstâncias. Não precisa de um cenário perfeito para serem desenvolvidas. Você deve lembrar, por exemplo, que muito da preparação de Jesus para com os seus discípulos se dava com a palavra de que eles haveriam de enfrentar perseguição, eles haveriam de enfrentar dias difíceis, a vida deles estaria em risco, inclusive risco iminente o tempo todo, mas de que ainda assim, com todo esse cenário adverso, a missão seria possível, seria realizável. E ela é possível e realizável por causa da autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Nós olhamos para o nosso cenário, para o nosso contexto, e o fato de termos que evitar sair de casa, não termos a liberdade a qual estávamos acostumados a ter, faz com que a gente, de alguma maneira, pense que precisamos esperar um novo momento, ou o momento em que tudo isso acabar, para que nós possamos voltar a cumprir a nossa missão. Contudo, se pensarmos dessa maneira, corremos o risco de achar que o desenvolvimento da missão depende de circunstâncias. E a palavra de Jesus aqui para os discípulos é justamente para mostrar para eles que a realização da missão não depende das circunstâncias, mas depende sim da autoridade daquele que nos convoca para a missão. Portanto, uma primeira coisa que nós olhamos para esse texto e pensamos é que nós precisamos nesse dia nos lembrar de que a missão ela deriva da autoridade de Jesus. Ela acontece não por causa dos nossos métodos, não por causa das maneiras que nós utilizamos para compartilhar o Evangelho, para cumprir a missão, mas ela deriva da autoridade de Jesus. Ele garante, por ser Senhor dos céus e da terra, ele garante o início, a continuidade, o desenvolvimento e a conclusão da missão. E nisso nós podemos descansar. Nisso nós ficamos tranquilos, porque mesmo em meio ao cenário adverso, ele ainda assim, com toda a sua autoridade, nos envia, nos convoca para a missão. Uma segunda perspectiva que nós tiramos olhando para esse texto é de que é possível continuar a missão em meio a este tempo de pandemia e isolamento social, na medida em que cremos no poder do Evangelho. Jesus, nos versos 19 e 20, ao dar as instruções específicas, claras, diretas e objetivas, vai nos mostrar não apenas qual é a missão, mas como esta missão deve ser desenvolvida. E aqui eu queria que a gente olhasse rapidamente para estas ações que Jesus convoca aos seus discípulos. A primeira é o ide. E este ide pode dar a nós uma falsa ideia, ou uma ideia incompleta, de que a missão é algo que está lá na frente, né? Ou algo que simplesmente tem um alvo para ser atingido, objetivo, né? Como se disséssemos, vá daqui até ali, e o objetivo seria simplesmente cumprir esse trajeto. Contudo, este ide, quando olhamos para a língua original, o termo grego, a ideia deste ide aqui é de ato contínuo. É como se Jesus dissesse, então, não simplesmente ide, mas indo, né? Ou seja,
a ideia de um movimento contínuo. Por quê? Porque este indo vai acontecer no exato momento em que este momento entre Jesus e os discípulos terminar. Então Jesus está ali falando com eles e tudo mais, está preparando para este tempo em que ele será assunto aos céus. Quando essa conversa terminar, os discípulos já estarão na missão. Então não tem tempo de ir para casa, fazer um treinamento, nada disso. Os elementos necessários para o cumprimento da missão, eles têm. Primeiro, eles vão fazer esta missão debaixo da autoridade de Jesus, que tem poder sobre todas as coisas. Segundo, eles vão então agir de maneira contínua. Acabou essa conversa aqui, vocês vão voltar, vão retornar e enquanto caminham, por onde vão fazendo a missão. E qual é a missão? Esta missão contínua, essa missão que não é simplesmente ide, mas é indo, enquanto vão pelo caminho. Qual é esta missão? A missão é a de fazer discípulos. Fazer discípulos, ou seja, este efeito multiplicador. Assim como um dia vocês foram feitos discípulos, a missão de vocês agora é fazerem novos discípulos. Este é o centro da missão de Deus para a sua igreja. A missão de Jesus foi vir e resgatar e salvar aqueles que haviam perdido, e agora ele forma a sua igreja e dá a missão à sua igreja. Esta é a missão da igreja, fazer novos discípulos. Esta é a missão de cada um de nós. Esta é a missão que, independente do nome que a igreja tenha, independente do seu escopo doutrinário, independente da sua confissão de fé, uma igreja de Jesus é uma igreja que, estando biblicamente fundamentada, segue nesta missão. E é por isso que nós falamos, já tivemos em outras oportunidades, e nós já falamos tantas vezes sobre o perigo do consumo religioso, do consumismo religioso. Porque o consumismo religioso, quando nós falamos sobre consumismo religioso, falamos sobre aquela ideia de que a igreja se torna um lugar ao qual nós simplesmente consumimos as programações, consumimos as atividades, participamos dela, gostamos da interação com os irmãos, gostamos de todo, e de fato isso é real, é verdadeiro, é bom mesmo. Aliás, nesse tempo de isolamento, que nós já passamos aí de 2 meses, estamos nos encaminhando para quase 3 meses aí, em que nós não podemos voltar às atividades da igreja, é consenso entre nós o quanto nós estamos com saudade das atividades da igreja, o quanto nós estamos com saudades do culto aos domingos, de revermos os irmãos, de nos abraçarmos. Então, isto não é um problema. O problema é quando nós abrimos mão da missão para somente viver este aspecto da vida comunitária, que é prazeroso, que é bom, que é edificante, mas que não pode ser o motivo para desviar cada um de nós da missão que o Senhor confiou àqueles que são chamados seus discípulos. Então esta é a nossa tarefa, a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, todos os lugares por onde nós andarmos, Ou seja, aqui Jesus está mostrando que a tarefa deixa de ser local e passa a ser global. Ela deixa de ser agora apenas para os judeus e passa também a ser para os gentios. E nós vamos ver que esse problema entre judeus e gentios aqui vão configurar parte dos problemas que o apóstolo Paulo vai enfrentar posteriormente quando ele estiver em missão. Então, o alvo da missão que nós recebemos de Jesus é o mundo todo. Então, a ideia aqui é de que o Evangelho vem para ser pregado para todas as nações.
para todas as pessoas, né? A gente não escolhe as pessoas que a gente acha que seria legal se ela estivesse na nossa igreja, se ela tem algum padrão, comportamento ético. Já viu aquela coisa assim? Nossa, aquela pessoa é tão boa, só faltava ser crente. Já viu esse comentário? Pois o Evangelho, ele não tem essa distinção. Por isso Jesus é para todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Então esta é a missão que é feita pelos discípulos de Jesus. Os discípulos produzem novos discípulos. Como eles fazem isso? Diz o texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ideia aqui de batizar não é que a gente sai por aí batizando as pessoas, não. Mas como hoje a igreja é esta aglutinadora de discípulos de Jesus, ela então é esta comunidade de fé. O batismo sempre foi visto como aquela marca da entrada na comunidade de fé, né? Por que as pessoas se batizam? Porque elas confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, receberam neste momento o batismo espiritual, o batismo interno, né? Neste momento em que as pessoas se rendem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, é nesse momento que acontece o batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo aqui, estamos falando única e exclusivamente do ato do Espírito Santo em convencer o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que o pecador reconhece a sua condição e a necessidade de Deus e de que foi salvo por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele então passa a ter um novo momento. Ele agora se achega para a comunidade de fé. E para marcar esta entrada na comunidade de fé, é que temos então o rito do batismo, como se fosse uma espécie de rito de iniciação ou rito de entrada para a comunidade de fé que nós chamamos de igreja. Então, o fazer discípulos de todas as nações tem a ver com esta pregação do Evangelho, que faz com que os discípulos de Jesus, ao propagarem este Evangelho, possam gerar, pelo poder do Espírito Santo, novos discípulos. E aqui é fundamental entendermos, então, o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia diante de uma má notícia. E a má notícia foi causada por conta do pecado, que separou o homem de Deus, que fez com que o homem que foi criado por Deus, e quando Deus criou todas as coisas, viu que era bom, e quando criou o homem, viu que tudo era muito bom, por conta do pecado, este homem é retirado do jardim. A ideia lá do Gênesis é que ele agora está afastado dessa graça salvadora. E aí é exatamente por isso que Deus desenvolve este plano ao enviar Jesus para morrer na cruz no lugar daqueles que são pecadores. Jesus se faz justiça no nosso lugar, recebe a pena que deveria ser nossa para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós, a nossa relação com Deus seria de rebelião, seria de guerra, seria de briga. E é justamente por isso que Jesus vem ser este árbitro da paz, fazendo com que nós então pudéssemos ter uma relação de paz com Deus. Nós somos religados, reconciliados, e por isso então nós temos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Então esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem que eles vão carregar consigo por onde quer que forem, a fim de fazerem novos discípulos. E ao fazerem novos discípulos, a comunidade de fé, chamada igreja, ela vai crescendo, vai aumentando. E um último aspecto dessa ordem aqui de Jesus, está lá no início do verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. Então, aqueles que foram feitos discípulos de Jesus, aqueles que receberam a mensagem do Evangelho e compreenderam que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi na direção deles, eles agora são batizados, passam a fazer parte dessa nova comunidade e agora eles não são mais apenas o receptáculo dessa mensagem, mas agora eles se juntam aos outros discípulos e também vão levar esta mensagem indo por onde forem, a fim de que novos discípulos sejam feitos. De fato, a ideia de Jesus é uma ideia de uma missão multiplicadora, onde essa mensagem é compartilhada, ela é multiplicada. Veja que Jesus não está colocando para os seus discípulos aqui o efeito final da mensagem do Evangelho, ou seja, Jesus não está falando que todos aqueles que ouvirem o Evangelho serão receptivos no primeiro momento. Então, existem pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho e, por meio da operação do Santo Espírito, vão compreender o amor de Deus por suas vidas num primeiro momento. Tem gente que vai levar um pouco mais de tempo, tem gente que não vai entender. A ordem de Jesus aqui não tem a ver com este resultado no final de todas as coisas, como se todas as pessoas que nós levássemos o Evangelho fossem se arrepender e ter o seu processo de conversão. Não, a ordem de Jesus é para que nós façamos discípulos, para que a partir de uma vida em que nós nos entendemos como discípulos de Jesus, nós também continuemos a trazer outros e ensinar outros sobre o que significa ser discípulo de Jesus. É isso que quer dizer o início do verso 20. Ensinem a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, façam com eles a mesma coisa que eu fiz com vocês. Então é este efeito que Jesus deseja para os seus discípulos. Então, como continuar a missão em tempo de pandemia e isolamento social? Primeiro, debaixo da autoridade de Jesus. Segundo, crendo no poder do Evangelho. Crendo no poder do Evangelho, nós vamos a todos os lugares a que o Senhor nos levar, e nós continuamos a pregar essa mensagem, nós continuamos a trazer pessoas para que elas sejam juntadas à comunidade de fé e que elas agora se tornem multiplicadoras desta mensagem. Terceiro, nós podemos cumprir essa missão por crermos que Jesus não nos desamparou, não nos deixou sós, como diz o finalzinho do verso 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de Jesus em não nos deixar sós, ela traz consolo e conforto aos nossos corações, porque imagine se o texto tivesse parado antes dessa afirmação. Então seria basicamente o Senhor Todo-Poderoso do Universo, Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra, chegando para nós, dando uma sequência de ordens, e aí acabou aí. E aí a nossa mente seria basicamente o seguinte, é como se agora a gente precisa resolver isso. Usar a linguagem popular, agora a gente vai ter que dar o nosso jeito, porque o Senhor, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, mandou, a gente tem que cumprir e a gente vai ter que dar o nosso jeito. Mas é exatamente para que este tipo de sensação ou de sentimento não ficasse conosco que Jesus termina essa conversa dizendo: olha, eu estou com vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês a ponto de não me afastar de vocês. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, este mesmo Deus, que tem poder sobre todas as coisas, continua todo-poderoso em meio a este tempo de pandemia e isolamento social. Este Deus, que é todo-poderoso e nos chamou para sermos seus discípulos, é o mesmo Deus que permite com que este tempo da peregrinação que nós estamos tendo, ainda que com dificuldades de locomoção,
mas ainda assim nos permite contato com pessoas. Nós temos inúmeras opções, possibilidades de falarmos sobre o amor de Deus. Se nós não podemos sair das nossas casas, mas a nossa voz pode alcançar o telefone de uma outra pessoa. Uma conversa, uma chamada de vídeo. Nós podemos usar as redes sociais para falarmos sobre o amor de Deus. Nós podemos gastar o nosso tempo naquilo que nos é possível de comunicação, seja o telefone, seja o computador, seja por meio das redes sociais, seja por meio de vídeos. Nós temos inúmeras possibilidades diante de nós de compartilharmos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos condições de falar do Evangelho sem necessariamente sair de casa. Nós temos condições de aprender mais sobre o que é o Evangelho, sobre como elaborar este discurso, sobre como conversar com pessoas sobre isso. Nós temos inúmeras possibilidades, sem que a gente precise esperar que um novo momento aconteça para que a gente possa voltar para a missão. Então, se nós não podemos sair de casa, nós podemos falar, mesmo dentro das nossas casas, sobre o Evangelho de Jesus. Aliás, talvez dentro da sua própria casa seja um campo fértil para o Evangelho de Jesus. Então, por que nós podemos fazer isso? Porque nós fazemos debaixo da autoridade de Jesus. Não é uma decisão nossa, foi uma decisão dele. Nós fazemos por causa do poder do Evangelho. E este poder não está em nós, não está na nossa capacidade de articular conceitos e conteúdos sobre o Evangelho, mas está no fato de que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E por si só faz, por meio da operação do Santo Espírito, a mudança em mentes e corações. E nós não podemos achar que nós precisamos de momento adequado e específico para falar sobre isso. Nós falamos sobre Deus a tempo e a fora de tempo. E nós cremos na presença de Jesus. Ele está conosco nessa missão. Ele não nos deixa sós nessa missão. Portanto, meu irmão, minha irmã, mesmo em meio a esta pandemia e a este tempo de isolamento social, nós ainda estamos em missão. Não deixe que as oportunidades passem. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com muito medo, tal como os discípulos estavam neste momento aqui. Nós estamos num tempo em que as pessoas têm muitas dúvidas acerca sobre Deus, tal como os discípulos, conforme vimos narrado no texto, estavam, alguns duvidaram. Mas o mesmo Jesus que apareceu aos discípulos é o mesmo Jesus que nos garante a sua presença. Por isso nós podemos compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, o fato de que Deus é amor, de que em Jesus nós temos segurança, paz e vida eterna. Esta mensagem, mais do que nunca, é a mensagem que precisa ser proclamada em todo o tempo, aonde nós estivermos, ainda que surja diante de nós uma oportunidade que nós sabemos que talvez a gente nunca mais consiga ver e encontrar a pessoa. Às vezes você pode lidar com uma situação na fila do supermercado, às vezes um comentário sobre a dificuldade desse tempo de alguém que você encontra em algum lugar, numa situação muito específica. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Lembre-se da sua família, lembre-se dos seus vizinhos, lembre-se de pessoas que de repente já tem tempo que você não tem contato com elas. Retome o contato e aproveite esse tempo para continuar a falar sobre o Evangelho de Jesus e a cumprir a missão que Jesus confiou a nós. Porque Ele tem toda a autoridade. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como diz o texto bíblico, tanto do judeu quanto do gentio. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que são de Deus. E nós continuamos a cumprir a missão porque Jesus está conosco. Ele garante
o início, o meio e o fim. Que Deus nos abençoe. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso culto nesta manhã, e a palavra de Deus no Salmo 47, verso 9, nos diz assim: Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Nós vamos ter um tempo de gratidão ao Senhor. Mesmo em meio a estes dias difíceis, nós temos visto a boa mão de Deus nos acompanhar, nos livrar do mal e cuidar de nós. Ao passo que também a mão do Senhor tem trazido consolo para aqueles que têm sofrido nestes dias difíceis. Portanto, nós temos sempre motivos para agradecer a Deus. Nós vamos orar então com a nossa irmã Marluce. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando contigo. Podemos, ó Pai, neste momento te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Ó Pai, te somos gratos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelas tuas maravilhas. Obrigada, Senhor, porque tu tens operado nos nossos corações a vontade de te servir, de te louvar, de engrandecer o teu nome. Pai, te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quero lhe agradecer também, ó Pai, pelos aniversariantes da semana. Que o Senhor continue abençoando cada um deles, enchendo-os, ó Pai, de saúde, de proteção, Senhor. Derrama sobre cada um a tua graça e a tua bondade. Bendito seja o teu nome. Ouve, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, porque é de todo o nosso coração. Louvado e bendito seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Nós queremos lembrar aos irmãos sobre a nossa dinâmica semanal. Às quartas-feiras nós temos tido as nossas reuniões pelo Zoom, e nós estamos felizes porque a cada semana mais pessoas têm participado e tem sido uma bênção. Além também da possibilidade de nós nos vermos, matar um pouquinho a saudade, conversar um pouco. Então tem sido sempre uma bênção. E nesta próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos novamente, às 19 horas. Eu estou sempre disponibilizando o link da sala às 18h55, para dar tempo de você entrar, as pessoas entrarem, e aí nós temos um tempo de compartilhar da palavra de Deus e também um tempo de oração que tem nos revigorado. Então, fique ligado aí, se programe, se planeje, coloca aí o celular para despertar, porque quarta-feira, às 18h55, o link está sendo liberado para a entrada na sala. E também, ao longo da semana, na quinta-feira ou na sexta-feira pela manhã, nós estamos disponibilizando mais um episódio do estudo bíblico no livro dos Juízes. Então fique ligado aí, porque já para o finalzinho da semana você tem mais uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento bíblico, estudando a palavra de Deus, investindo tempo neste período de quarentena, neste período de isolamento social. E aos domingos estamos aqui com o culto do Senhor. Queremos louvar a Deus também pela fidelidade da igreja quanto à devolução dos dízimos e das ofertas. Deus tem sido bom para conosco, e isto é a prova e o reflexo de que Deus tem sido bom para com a vida dos irmãos, não tem deixado nada faltar, e por isso mesmo a igreja pode assim honrar com os seus compromissos. Então, nós pedimos que os irmãos continuem, de preferência, utilizando os meios eletrônicos para a transferência destes recursos, dízimos e ofertas, porque eles nos são muito necessários para tudo aquilo que a igreja tem enquanto compromisso. E também continuamos orando a Deus pela vida daqueles que por algum motivo não têm
não tem condições neste momento de entregar o seu dízimo ou a sua oferta. Nós clamamos a Deus para que Ele, de alguma maneira, possa mudar esta situação e trazer a você tudo aquilo que te for necessário. Nós, enquanto igreja, continuamos à disposição dos irmãos que necessitarem. Se souberem de alguma necessidade, por favor, procurem o pastor, procurem o presidente da Junta Diaconal, para que nós possamos agir neste sentido. No final desse vídeo, nós, como costumeiramente fazemos, sempre colocamos lá os dados da conta bancária da igreja, para que, se você desejar, possa fazer a transferência do seu dízimo ou da sua oferta. Quero deixar para você uma palavra de encorajamento e de fé, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que prometeu voltar para nos buscar. Então, seguimos nesta fé, seguimos nesta esperança, na certeza de que nós não temos tempo de ficarmos parados olhando para o céu. Ele vai voltar. E enquanto ele não volta, nós seguimos na missão que ele confiou a cada um de nós. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, a sua semana, que ele te proteja do mal e que seja ele servido em abreviar este tempo para que possamos novamente estar juntos na adoração comunitária na casa do Senhor. Continue intercedendo, interceda pelos médicos, pelos enfermeiros e todas as pessoas que estão nesta linha de frente. Interceda por aqueles que estão infectados com este vírus, com as famílias que têm sofrido, com as pessoas que estão com ansiedade, com medo. Ore por elas, interceda por sua vida e não deixe passar a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho a estas pessoas. Que você tenha uma boa semana, abençoada semana e em breve a gente se reencontra. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus conceda a você uma semana abençoadíssima. Grande abraço. Tchau. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo e quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação.
mostrando alento. Sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmão, bem firme neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, quem na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem sã do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal quem canta, espargindo graça e luz, cheias de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheias de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dar-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.